Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e hoje nós vamos aprender a construir e a medir ângulos. Mas antes de iniciar a aula, eu quero contar uma curiosidade. Você sabia que os navegadores utilizavam os ângulos? Eles utilizavam os ângulos para calcular a sua posição no mapa náutico. O nome do instrumento que eles utilizavam era sextante. Sextante porque a sua escala era de 60 graus, ou seja, era 1/6 do círculo completo. Ok? Então, uma curiosidade para vocês, para ver que os ângulos eram utilizados já há muitos séculos. Beleza, gente? E agora também, aproveitando, eu quero pedir uma coisinha para vocês. Não, uma não, duas. Se inscreve aí no meu canal e deixa um joinha pra Giz, ok? Então agora vamos para a aula. Vamos lá? Gente, então hoje na aula nós vamos aprender a construir e a medir ângulos. Antes de começar a medição ou a construção de ângulos, eu quero apresentar para vocês o nosso instrumento, porque o instrumento de medida de ângulos é o transferidor, tá? Aqui hoje, então, eu trouxe para vocês dois tipos de transferidores. Aqui nós temos, então, o transferidor de 360 graus, veja que ele tem a volta completa, tá? E aqui nós temos o transferidor de 180 graus, que é meia volta. Então agora, para a gente começar, eu vou falar para vocês das três partes importantes que nós temos no transferidor. Essas três partes tanto tem no transferidor de 360 como no de 180, tá? Então assim, num transferidor, então, vou usar aqui o de 180, que é a meia volta. Ele tem, então, olha aqui, ó. Ele tem, então, o centro, tá? Tá vendo que tem um risquinho ali? Então, ali é o centro. É uma das partes importantes do transferidor. Essa linha aqui, essa parte aqui, né? Essa linha, deixa eu fazer um risquinho em preto pra você ver, que essa linha aqui, ó. Ela é chamada de linha de fé, tá? Que é essa linha que vai nos auxiliar na hora de construir um ângulo e também de medir. E nós temos o limbo, que é essa parte aqui, né? Você consegue perceber que aqui, ó, ele começa no 0, depois 10, 20, 30, até chegar no 180. Pode ver que tem as angulações de grau em grau, então é de 1 em 1 grau, ó. Essa parte do limbo aqui, ó, mostra de 1 em 1 grau, tá? E aí ela vai no sentido horário e a parte interna vem no sentido anti-horário. Mas e aí, como que eu vou construir isso daqui? Bom, gente, então aqui nós vamos começar a construir os ângulos, tá bom? Veja que aqui eu tenho os dois transferidores, o de 360 e o de 180. Eu vou deixar o de 360 do lado e vamos utilizar esse de 180 graus, tá bom? Então aqui vamos começar a construção de um ângulo de 68 graus. Então a primeira coisa a se fazer é desenhar uma semi-reta. Eu vou utilizar a própria régua que tem aqui no meu transferidor, tá bom? Então eu vou desenhar aqui uma semi-reta. O tamanho também dela não tem importância. Vou desenhar mais ou menos assim. E aí essa minha semi-reta eu vou chamar de semi-reta OB. Ok? Agora eu preciso então marcar os 68 graus. Aí que vem o segredo agora. Você tá vendo aqui? E eu tenho então que alinhar, lembra do meu centro? Eu tenho que alinhar o meu centro e a linha de fé com a minha semi-reta. Tá vendo que tá desalinhado, ó? Então eu vou erguer um pouquinho aqui o zero, ó. Tá vendo o zero? Olha o zero lá subiu, agora o zero voltou. Ele alinhou com a minha linha de fé. E o centro também do meu transferidor está alinhado. Agora, eu posso, então, marcar o de fora e o de dentro? Não. Agora eu vou analisar.
Se eu marcar o 68 que tá aqui pra fora, olha onde ele vai pra lá. Aí eu tenho que ter uma noção. O agudo não era aquele ângulo que é menor que 90 graus? Então ele tem que ficar, como a minha semi-reta tá aqui, ele tem que ficar nessa região aqui. Porque tá vendo o 90 onde é que tá aqui, ó? Aqui então, ó, vou colocar a caneta pra você ver. Aqui é um ângulo, ó, aqui é um ângulo reto, tá bom? Então quer dizer que o meu 68 tem que ficar antes daqui do 90. Porque se ele ficar pra lá do 90, ele é obtuso. Aí então 68, então eu vou começar na parte interna contando, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 tá aqui, ó. 68 é 2 a menos, então eu vou tirar 2 graus aqui, ó. Tiro 2 graus, 68 tá bem ali, ó. Muito bem, agora que eu já marquei onde ele tá, eu vou alinhar então com a régua o meu vértice e aquele ponto. Mas aí eu não preciso chegar com a minha semi reta até lá, gente. Eu posso fazer até aqui só, tá? Onde eu quiser. Então aqui eu tenho a minha semi reta O, aqui eu vou marcar que é o A, tá bom? Então aqui eu tenho a semi reta OA. As semi retas OA e OB são os lados do ângulo, tá? E aqui então ficou o meu ângulo de 68 graus. Ah, mais uma pergunta para vocês. Eu tenho que marcar essa indicação do ângulo aqui ou poderia ter marcado aqui longe assim? Você poderia ter marcado aqui também, porque como a origem deles, das duas semi-retas é a mesma, então eu posso marcar aqui, como aqui, sempre vai ser o mesmo ângulo, tá bom? Agora nós vamos passar então para a construção de um ângulo obtuso, de 115 graus. Então, de novo, a primeira coisa a se fazer é marcar a minha semi-reta. Então, vamos marcar a semi-reta, tá? Então, aqui eu tenho a semi-reta, que eu vou chamar de CD. Essa semi-reta já constitui o quê? O lado do ângulo, né? Um dos lados do ângulo. Agora eu preciso marcar 115 graus. Para eu fazer isso, lembra dos procedimentos. Eu tenho que colocar o centro do meu transferidor alinhado com o vértice, certo? Tá alinhado. Mas o que eu não alinhei? Eu não alinhei a linha de fé com a minha semi-reta, ó. Então eu vou alinhar, ó, o zero descendo, tá vendo? Eu vou alinhar a minha linha de fé com a minha semi-reta. E eu tenho que ficar de olho no centro, não posso tirar o centro do lugar. Agora eu preciso marcar então 115. 115, o que nós sabemos? Ó, se eu deixasse aqui, essa semi-reta com a caneta forma um ângulo de 90 graus. 115 é maior que 90, ó. Então, se fosse aqui, dava 100, aqui dava 110, aqui 120. E 115 tá bem no meio dos 110 e 120. Então, eu vou marcar... Opa, eu tirei do lugar, né? Eu vou marcar, então, o 115, ó, que tá bem em cima aqui, ó. Tá vendo? Entre o 110 e o 120. Agora, o que eu faço mesmo? Eu vou pegar o meu vértice e eu vou ligar lá naquele pontinho que eu tinha marcado, em cima do 5 lá. Mas eu preciso chegar até lá? Não, a minha semi-reta pode ir até qualquer lugar que eu queira. Então, aqui eu vou falar que é a semi-reta CE, tá? Então, essa semi-reta CE e essa semi-reta CD são os lados do ângulo. E aqui, então, eu tenho a indicação do meu ângulo de 115 graus, que é um ângulo obtuso. Agora, se eu perguntasse para vocês como que vai chamar esse ângulo obtuso e depois como que chama o ângulo agudo? Esse ângulo obtuso se chama ECB, né? Porque ele começou aqui no E, aqui é o vértice e aqui é o D. E lembre-se que o vértice é onde vai ficar o acento circunflexo. E aqui, como que é o nome desse ângulo agudo? Ele é o ângulo AOB, beleza? Agora, para a gente finalizar a construção, vamos fazer um ângulo reto? Como mesmo que era o ângulo reto, era um ângulo de 90 graus. Então, o que eu devo fazer aqui, gente? Vamos lá, então, fazer o ângulo agora de 90 graus. Então, gente, para fazer um ângulo de 90 graus, a primeira coisa também é desenhar a minha semi-reta, ó.
Vou desenhar a semi-reta aqui, o tamanho que eu achar adequado aqui. E agora vamos de novo, todo aquele procedimento. Eu vou alinhar o centro do meu transferidor com o meu vértice da semi-reta, que vai ser o vértice do ângulo. E aí eu alinho ao zero, olha como é que tá. Eu vou colocar alinhado com zero. Muito bem. Agora eu vou marcar 90 graus. Olha, eu posso usar tanto 90 graus aqui de fora, quanto aqui o 90 graus que tá aqui dentro. Vai dar na mesma, né? Porque 90. E aí é só ligar. Eu posso ligar até lá em cima, bem como eu posso ligar até aqui só, até onde achar adequado, tá? Então aqui eu fiz a minha outra semi-reta. Aí eu vou nomear, então aqui o meu vértice eu vou chamar de G. Então aqui eu vou ter a semi-reta GH e aqui eu vou ter a semi-reta GI, tá? Então aqui eu marco o 90 graus. Geralmente o 90 graus a gente marca com esse quadradinho aqui no meio, tá bom? Então aqui eu tenho 90 graus. E qual mesmo que era o nome desse ângulo? Esse ângulo vai ficar o ângulo IGH, porque o vértice do meu ângulo, ele fica aqui no meio com um acento circunflexo. Eu vou escrever aqui que é reto, né? Agora então, gente, nós vamos passar para a medição de ângulos, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, então nós vamos começar agora a medir os ângulos. Eu tenho aqui os dois transferidores de novo, agora vamos deixar aqui, porque daí nós vamos utilizando conforme o ângulo pedir. Então aqui, vamos começar medindo o ângulo AOB, eu já deixei escrito aqui e desenhado para vocês, nós só vamos medir. Então eu preciso colocar o zero, que é o centro do meu transferidor, no vértice do meu ângulo, então o vértice está ali, e eu devo alinhar a linha de fé com a minha semi-reta, ó. Então, tenho alinhado. Aí agora eu começo então aqui, contando. Lembra que eu vou contar no interno. Eu tenho então 0, 10, 20, 30, 40, tanta. Ele veio até aqui, ó. Ah, mas daí se fica difícil de eu identificar o que é. Você pode pegar e você pode prolongar com o seu lápis ou com a sua canetinha. Você prolonga bem de levinho ou traceja assim pra gente conseguir contar exatamente. Então, voltando aqui, olha lá agora que ficou tracejado. Então, ó, ele foi lá no 131. Ó, começou no 0, foi até o 130 e 1 grau a mais que o 130. Então, esse aqui quer dizer que nós temos 131 graus. Quer dizer que aqui eu tenho um ângulo obtuso. Ok. Agora aqui. Aqui eu tenho duas possibilidades de medir, tá, gente? Então o exercício vai ter que determinar para você se ele quer esse ângulo aqui ou se ele quer esse ângulo aqui. Então eu vou medir agora com vocês o ângulo que está por fora. Vamos ver como é que faz para medir um ângulo desse. Então agora eu vou utilizar o transferidor de 360 graus. Como que eu utilizo esse transferidor? É do mesmo jeito do transferidor de 180. Ó, eu devo então, aqui ó, eu devo então alinhar o meu centro no vértice, lembrando que o vértice do ângulo tá aqui. Aí eu coloco a linha de fé também alinhada com a minha semi-reta. Aí agora vamos contando, ó. 0, 10 na parte interna, tá? 0, 10, 20, chega, olha até onde ele vem. Vem até aqui embaixo. Mas tá vendo que tá um pouquinho difícil? Então o que eu vou fazer mesmo? Eu vou fazer pontilhadinho aqui pra ver até onde ele vai bater no meu transferidor, que daí eu tenho uma exatidão, tá bom? Então, ó, alinhei de novo, é bom que vai treinando a alinhar. Ó, então ele percorreu todo, olha, ele percorreu, saiu daqui minha semi-reta, veio até aqui. E chegou aqui, ó, aqui é o 270, você tá vendo? Aí eu tenho, então, 271, 272, 273, ele tá bem aqui, né? Então, eu quero dizer que esse ângulo que eu escrevi aqui tem 273 graus, tá bom? Agora, passando aqui para o próximo, eu quero, então, medir quanto tem esse ângulo aqui.
Aí, ó, tá inclinado, o que eu faço? Eu vou ter que deixar o transferidor assim? Não, né? Lembra o que tem que fazer? Você tem que alinhar o seu centro em cima do vértice, até aqui tá ok, né? Só o que mais que eu tenho que fazer? A linha de fé tem que ficar alinhada com a minha semirreta. Olha lá, tá feito. Vamos de novo. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Olha lá. Quanto que deu? Quase 100. Se fosse 100, dava bem aqui certinho. Tá dando 2 graus abaixo de 100 aqui, ó. Se eu pensar 2 aqui, ó. Tá? Então, ele vai ser um ângulo que de 98 graus, tá bom? E aqui o último, eu de novo coloco o meu zero alinhado com o meu vértice, alinho aqui com o zero, tá? E aí vamos contar. 0, 10, 20, 30, 40, 42 graus eu tenho aqui, ó. Porque, ó, aqui tá meu 40, então ele tá 2 graus acima do 40. Então, aqui eu tenho um ângulo de 42 graus. Certo, gente? Bom, gente, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido como construir e a medir ângulos utilizando o transferidor. E também espero que você tenha gostado da curiosidade que eu trouxe no início desse vídeo, porque com essa curiosidade eu pude mostrar para vocês que o ângulo ele é utilizado já há séculos. Beleza, gente? Eu desejo então bons estudos e que você possa arrasar aí na sua prova. Até a próxima!